Fala galera, beleza? Monge na área. No vídeo de hoje eu trarei um tema deveras interessante para vocês. Tema esse chamado abstração e o seu sentido filosófico. Eu espero que o que eu exemplifique para vocês fique claro e que vocês saiam desse vídeo com uma outra reflexão sobre a leitura e sobre o modo de vida. Começamos porque abstração é quando você deixa de ver as coisas de modo literal e passa a enxergar o que as coisas revelam sobre você. Quanto mais capacidade de abstração nós temos, mais capacidade de contemplar a vida e de entendimento e aprendizado nós temos. Eu posso citar aqui vários exemplos de abstração. Quando eu recomendo para vocês o hábito da leitura, é porque a leitura ela traz como se fosse um superpoder. E a abstração é basicamente um superpoder. É a capacidade de você ver o que está acontecendo ao seu redor e de você tirar exemplos daquilo para a sua própria vida. Você começa a enxergar beleza onde parece não existir beleza. Você consegue enxergar verdade nas coisas. Você consegue comparar algo, trazer para a sua vida e exemplificar. Você lê textos, você vê situações e para de enxergar tudo como algo literal. E começa a trazer aquele exemplo para você, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, onde quer que seja que vocês estiverem, com a capacidade de abstração, tudo que vocês enxergam de forma literal, vocês transformam, abstrai aquilo e consegue criar um exemplo para ajudar na vida prática, para ajudar no raciocínio e para ajudar no aprendizado. Existe um texto, um ditado, por assim dizer, muito famoso, que diz que quando um cego recupera a visão, a primeira coisa que ele larga é a bengala que ajudou ele. É uma frase abstrata, então você precisa ter um mínimo de abstração para poder compreender ela, mas há níveis na abstração. Por quê? Essa frase retrata sobre gratidão. E em um nível mais profundo de gratidão, você enxergaria por que você tem a necessidade da gratidão de alguém. Ter alguém grato por você é como se fosse um bônus. Se você avança um pouco na abstração, você consegue entender a ordem natural das coisas. Ou seja, pega o sentido daquela frase. Logo, se eu ajudei alguém e aquela pessoa consegue se virar sozinha e não precisa mais de mim, por mais que ela não seja grata, eu fiz o meu papel. Então, use a abstração ao seu favor e entenda a ordem natural das coisas. Isso vai evitar muito sofrimento. Você deixa de esperar coisas de outras pessoas e passa a fazer porque você quer fazer. A diferença de um ato genuíno para um ato que você espera algo de alguém é muito clara. O ato genuíno você faz pelo seu querer. O ato que você espera qualquer coisa em troca sempre vai ter um porquê, né? São coisas bem diferentes, se é que vocês conseguem me entender. Então, o que muitos chamam de maturidade, eu gosto de chamar de abstração. Sempre vou estar falando essa palavra aqui porque ela é mágica. Você pode usar ela em qualquer situação na sua vida. Quanto maior a abstração, maior a contemplação da vida. Volto a dizer. Se a gente pegar textos bíblicos, há um texto que fala: por que repara no argueiro que está no olho do seu irmão e não repara na trave que está no seu? Também é uma frase abstrata. Você precisa ter essa noção para conseguir compreender o que ele está dizendo. Então, conforme essa capacidade vai aumentando em você, você pensa duas vezes antes de criticar o próximo. Por quê? A crítica que você faz revela algo sobre você.
Então você para, pensa e reflete antes de falar. Você já faz um auto-julgamento e consegue se policiar, né? Quando alguém te pede uma opinião e você oferece ela, é uma coisa. Agora, quando ninguém pede a sua opinião, você pode soar como inconveniente. Hoje o positivismo está super em alta, né? É bonito você se autoafirmar, você pensar positivo, você estar ali querendo atrair algo, né? Mas eu vejo nos dias de hoje algo muito raso sobre alguém que quer atrair algo para si ou que tem aspirações de ser admirado. Porque muito além do dizer está o ser. Então é necessário a gente ser. Porque se você se autoafirma, é sinal que você não é, né? Eu vou na contramão dos positivistas no modo geral, apesar de que eu não acho que seja algo negativo, pelo contrário. Mas eu acho que a forma como é vendido é negativa, porque foca muito no que você mostra para as pessoas, no que você diz para as pessoas e esquece do que você precisa ser, né? Porque se você é justo, você não precisa afirmar que você é justo, não é verdade? Se você é um líder, você não precisa afirmar que você é um líder. As coisas fluem. Vamos falar na nossa geração. A nossa geração, uma frase bem conhecida, principalmente nas comunidades de onde eu vim, é aquela famosa frase: quem é não se divulga. Você pode falar, nossa, essa frase, por ser de uma origem mais, de uma classe mais baixa, você repele ela. Eu não quero mais usar essa frase no meu vocabulário, mas eu trago de volta a abstração. A abstração é isso. Você começa a pegar, tudo começa a fazer sentido. O que parece mais simples faz sentido. Ah, quem é não se divulga. Sem abstração, você pode falar para se sobressair e para se achar melhor que os outros em alguma situação. Com abstração, você entende, se eu sou alguma coisa, será que eu preciso falar? Não é mais fácil eu ser? Porque o positivismo falado e não vivido, eu não chamo de positivismo, eu chamo de hipocrisia. De nada vale você acordar todos os dias e falar obrigado por tudo, eu sou grato, eu posso, eu consigo, se no primeiro contratempo que você tiver, na primeira fechada do trânsito, você virar a cabeça, você botar tudo a perder. De nada vale todo esse seu positivismo se você não consegue externalizar ele nas suas atitudes. Então, como diz o meu mestre de artes marciais, Pedrão, são 3 pilares, né? Conhecer, ser e praticar. Então, antes de dizer que é alguma coisa, certifique-se de que você está cumprindo esses 3 pilares, isso em tudo. A abstração, ela é tão fantástica que ela ajuda, né? Ela permite você conseguir enxergar as coisas como elas realmente são, os sentimentos como eles realmente são. Vou citar mais um exemplo aqui sobre a gratidão. Você olha para a palavra gratidão e vê muitas pessoas dizendo ser gratas. É fácil eu ser grato por ter comida na mesa? É fácil eu ser grato por ter 2 pernas, por ter saúde, por poder caminhar? Isso é um estado raso da gratidão.
Mas a gente tem que lembrar que a gratidão vem da graça, e a graça ela é divina. Quando eu digo que a graça é divina, pense em uma situação em que algo aconteceu com você e você ficou muito puto por aquilo ter acontecido. Aí você vai me olhar e vai falar, tem coisas que não tem como a gente ser grato, senão vai beirar o masoquismo. De novo, esse é um olhar sem abstração. Um olhar com abstração, você vai olhar para a situação, você vai olhar com maturidade para o que você fez, o que eu fiz que culminou para que acontecesse aquilo, ou o que eu deixei de fazer. Vai tirar como aprendizado e enfim vai ser grato, porque você conseguiu resolver essa equação na sua cabeça. E digo mais, quando algo não é sua culpa e quando realmente fazem com você algo que não está no seu controle, eu vou citar um exemplo. Se uma pessoa me rouba, ou se uma pessoa me xinga, algo que está fora do seu controle, lembramos que a gratidão é algo divino. Foi o presente divino que foi nos dado. Então, de que nível a gente está falando de gratidão? Nível esse de você pensar, realmente foi horrível o que aconteceu, mas graças a Deus eu fui o lesado e não fui eu quem lesei. Entende onde eu quero chegar? Essa é uma mensagem que eu sempre converso com a minha família. E é a mensagem que eu falo para eles. Essa é a minha mensagem de vida. Essa é uma mensagem que eu cheguei nessa conclusão juntando várias peças. E é algo que cada um tem a sua mensagem, né? Eu carrego muito essa mensagem de que no jogo dos erros é melhor você ser o lesado do que você ser quem erra, né? Quem comete o erro. Porque se comparado ao peso da culpa de cometer o erro, o peso de ser lesado é extremamente leve. É uma mensagem que eu deixo para vocês, mas que só com a abstração nós conseguimos enxergar por essa ótica. Bem interessante. Eu já vou pegar o gancho para indicar o livro Celine Santini, Kintsugi. Livro esse que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, que é sobre abstração. Um livro muito abstrato, apesar de exemplificar bastante coisa, mas no geral é um livro abstrato, um livro que mostra a arte japonesa de consertar porcelanas, né? Uma vez quebrada, você consegue fazer a liga dela com meio que um pó de ouro, você religa ela e deixa ela em um estado que há quem diga ser melhor do que o estado original. Até quebra aquele paradigma de uma vez a confiança quebrada, a confiança não se restitui. Um vidro quebrado não volta para o mesmo lugar. Depende, porque se a pessoa é capaz de um extremo e ela consegue se arrepender, consegue entender a ótica, consegue ter abstração, pode ter certeza que ela vai conseguir ir em um outro extremo tão ruim, tão bom na verdade, né? Tão bom ou melhor do que aquele extremo ruim que ela foi. Então tem esses paralelos, né? A linha tênue entre ser quem erra e ser quem acerta. Não por coincidência, mas a maioria das pessoas que falam sobre solidão, que venceram a solidão, que encontraram o sentido da vida, foram pessoas que passaram por tais situações, né? Então, quem passou por
tais situações tem muito mais, como posso dizer, tem muito mais autoridade para poder falar. Porque é fácil você ser forte com aquilo que não é sua fraqueza. Agora, você ser forte com algo que é a sua fraqueza, é aí que a gratidão entra. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de gratidão, a gente fala de algo divino, um presente que nos foi dado. Então, não pense que é fácil ser grato. Quando você se coloca no papel de uma pessoa grata, de exercer a sua gratidão, você está se colocando como ser divino. Então, é necessário muito aprofundamento, muito entendimento para conseguir juntar as coisas. E você junta as coisas como? Com abstração. Por isso que eu falo, abstração é um superpoder que por vezes é muito subestimado. Rapaz, é bom demais a gente olhar para a nossa vida e ver que, no fim das contas, pelo que a gente aprendeu, pelas experiências que tivemos, por tudo que nos foi dado, é olhar para a vida e ter a certeza de que a vida não te deve nada. É um sentimento que é realmente inexplicável. Então, aprofundamento da gratidão com a visão abstrata é algo a se notar. Você pega grandes nomes aí, vamos pegar Epíteto, por exemplo, que foi um escravo, né? E mesmo assim, um dos precursores do estoicismo romano, um cara que era um escravo, mas inspirou a filosofia de vida de um imperador, Marco Aurélio, né? A vida tem desses paralelos. Da mesma forma que Diógenes, por vezes nos seus diálogos com Alexandre o Grande, também o inspirou, mas isso porque Alexandre o Grande conseguiu ter uma visão, digamos que ele conseguiu ter abstração, né? Porque já foi perguntado para Diógenes, na verdade já disse, né, que se Alexandre o Grande já disse que se na vida ele não fosse Alexandre o Grande, ele seria Diógenes. Sendo que Diógenes também era, digamos que um andarilho, por assim se dizer. E o meu maior mestre de todos os tempos, né, Jesus, até nos momentos finais, ele falou: Deus, perdoa eles, pois não sabem o que fazem. Tanto que é verdade essa mensagem que eu digo para o peso de quem erra, né, maior do que o peso de quem está sendo lesado, mas o peso de quem consegue enxergar, né, o peso porque enquanto você faz, meio que você não tem essa percepção. Alguns pelo resto da vida acabam não tendo, mas uma vez que você desperta para a vida e começa a enxergar as coisas com abstração, você entende, sim, e pensa duas vezes antes de fazer qualquer coisa de mal para alguém. Esse vídeo eu trago aqui para vocês como um ponto de reflexão. Mais um vídeo, vou continuar postando aqui para vocês. Dei uma diminuída, mas estava nos eventos corriqueiros, cheguei há pouco tempo, né? Como eu venho falando, que trabalho com café, trabalho com bar. Não esquecendo de pegar o gancho, quem gosta de café, Café do Monge, nos segue na rede social, @Café do Monge. E
Um abraço a todos.